A paz do Senhor, irmãos. Amém. A paz do Senhor Jesus, irmãos. Amém. Glória a Deus. Vamos abrir a nossa Bíblia, irmãos, lá na carta de Paulo aos Efésios. Carta de Paulo aos Efésios, capítulo 5. Vamos ler a partir do primeiro versículo. Depois de 2 Coríntios, depois de Gálatas. Carta de Paulo aos Efésios, capítulo 5. Efésios 5, a partir do primeiro versículo. Quem encontrou, diga amém. Sede, pois, imitadores de quem, irmãos? De quem? Sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados, e andai em amor, como também Cristo nos amou, e se entregou a si mesmo por nós, em oferta e sacrifício a Deus, em cheiro suave. Mas a prostituição e toda impureza ou avareza nem ainda se nomeiem entre vós, como convém a santos, nem torpezas, nem parvoíces e nem chocarrices, que não convém, mas antes com ações de graças. Amém? Amém. Graças te dou, meu Deus e meu Pai, por nos conceder, ó Pai, essa reunião. Como diz a tua palavra, bendito seja Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, ao qual já nos abençoou com toda a sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Porque nós sabemos, ó Pai, que nenhum outro nome há dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos, que é o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Nesse momento, ó Pai, aquele que sonda corações e mentes, eu peço que o Senhor possa operar nesses corações, ó Pai, nessas mentes, que cada pessoa que entrou aqui, que o Teu Santo Espírito, ó Pai, possa trabalhar com eficácia, a fim de recebermos, ó Pai, a Tua palavra, de ser praticantes, de guardar a Tua palavra. Nos capacita, ó Pai, nos ensina a receber e a praticar a Tua palavra. E sabemos que quem faz esta obra é o Teu Santo Espírito. Ó Pai, eu te peço que o Teu Santo Espírito de forma alguma, ó Pai, se aparte de cada um de nós. Que nós possamos ser morada do Espírito Santo do Senhor. É o que eu te peço, ó Pai, em nome de Cristo Jesus. E a igreja de Cristo diz: Amém. Glória a Deus. Toma seu assento, irmãos, aplaudindo o Senhor Jesus. Irmãos, eu tenho certeza que cada um de vocês prestou atenção no texto, porque a instrução, ela é clara. Nós, enquanto cristãos, nós devemos ser imitadores de quem? De quem, irmãos? De Deus. Não cabe a nós ser imitadores de homens. Porque se um cego conduz um cego, ambos cairão onde? No buraco. No buraco. Então, se nós dissemos, achamos ou pensamos
que somos cristãos, nós devemos imitar a Deus e não aos homens. E é exatamente, irmãos, por esse motivo que muitos têm se desviado. Muitos estão perecendo. Porque ao invés de prestar atenção na palavra de Deus e saber que deve imitar a conduta de Deus, é que estão se perdendo por causa de homens falhos. E por mais, irmãos, isso é algo que muitos se enganam. Por mais que Deus tenha levantado os seus arautos, por mais que Deus tenha instituído os seus líderes, os seus pastores, aprendam isso, irmãos. Não são os homens, mas é Deus quem continua sendo a referência dos crentes. É Ele quem continua sendo o pastor, o condutor. É Deus, irmãos, quem continua sendo o nosso guia. Então é por esse motivo que Paulo diz que nós devemos ser imitadores de Deus. E ele diz: devemos ser imitadores de Deus como filhos amados. Porque nós somos filhos de Deus, irmãos, amados por Deus. E a nossa imitação a Deus não é um trabalho. Imitar a Deus, irmãos, não é uma labuta. Paulo, de certa forma, demonstra para nós, irmãos, que ser imitadores de Deus é um privilégio. Ser imitador de Deus não é um fardo. Ser imitador de Deus não é uma carga. Ser imitador de Deus é um privilégio, porque imitadores de Deus são os filhos amados de Deus. Os filhos, irmãos, os filhos, eles têm uma tendência a imitar o comportamento dos pais. Pode observar. Os filhos, eles têm uma tendência natural de observar os seus pais, não em tudo, mas na grande maioria das vezes, imitar o comportamento dos pais, sim ou não? Sim ou não, irmãos? Sim. É natural que isso aconteça, irmãos. É natural que os filhos reproduzam o comportamento dos seus pais. E é isso que Paulo demonstra. O fato de nós sermos filhos de Deus deveria fazer com que nós sejamos imitadores do nosso Pai. A imitação, irmãos, ela advém do relacionamento que temos com Deus. Isso deveria ser algo natural. Se somos filhos, logo imitamos ao Pai. O Pai, Ele é nosso exemplo. Ele é nosso exemplo. O versículo 2, Paulo vai começar a especificar algumas coisas para nós. Versículo 2, ele diz o seguinte: e andai em amor. Presta atenção. Como também, quem andou? Cristo andou. Andai em amor, como também Cristo vos amou, e se entregou a si mesmo por nós, em oferta e sacrifício a Deus, em cheiro suave. O que é importante, irmãos, prestar atenção? É óbvio que Deus, Ele não pode ser imitado em tudo. Não é em tudo que nós podemos imitar a Deus. Você não vai conseguir imitar a Deus em tudo. Então, nesse sentido, o que é de Deus que é possível que nós imitemos? E aqui Paulo explica para nós. Devemos imitar a Deus tomando como referência a Cristo Jesus. Se nós pensamos e desejamos ser imitadores de Deus, nós devemos tomar a Cristo como referência. Nós devemos olhar para Cristo Jesus para que possamos ser como tais imitadores de Deus. Nós devemos olhar para o comportamento de Cristo. E por quê? Porque o próprio Cristo disse
disse, irmãos, que quem vê a mim, vê ao Pai. Quem vê a mim, vê ao Pai. Então nós precisamos olhar para Cristo Jesus. Colossenses diz, irmãos, que Ele é a imagem do Deus invisível. Jesus Cristo se coloca para nós como uma referência visível. Paulo deixa claro para nós, irmãos, que se nós somos de fato imitadores, os nossos olhos, eles devem estar fixos em Cristo. Nós devemos fixar o nosso olhar em Cristo Jesus. Mas tem um adendo, irmãos, tem um adendo, um aviso. E é preciso prestar atenção nisso, irmãos. O que é que nós devemos imitar em Cristo Jesus? Nós devemos imitar a obra de maneira nenhuma. De maneira nenhuma. O que Cristo fez pela humanidade, o seu sacrifício e oferta, só Ele pode fazer. Você não vai imitar a Jesus Cristo sendo pendurado na cruz. Não é isso que você vai fazer que te torna um imitador de Jesus Cristo. Mas Jesus Cristo, irmãos, vocês vão concordar comigo que Ele viveu a vida em obediência ao Pai. Jesus Cristo, em toda a sua vida, Ele viveu a sua vida em obediência ao Pai. E é exatamente isso que você deve imitar. Se todos nós somos imitadores, nós podemos fazer coisas diferentes? É óbvio que sim. É óbvio que sim. Porque a vontade do Pai pode não ser a mesma para você e para mim. Pode não ser a mesma. Então nós podemos ser todos imitadores de Deus fazendo coisas distintas. Operando em ministérios distintos. Sendo usados por Deus de formas distintas. Tira a ideia da sua cabeça que se todos nós somos imitadores, todos nós seremos usados da mesma forma. Porque Deus, irmãos, Ele distribui dons aos homens. E nem todos os dons são iguais. Nem todos os talentos são iguais, mas existe uma coisa específica. Existe uma coisa específica que todos nós precisamos imitar a Cristo. E é o quê? Todos nós devemos viver a nossa vida para fazer a vontade do Pai. Todos nós devemos imitar a Cristo, irmãos, nesse sentido. Mas, ainda que Deus nos use de formas distintas, existem coisas que nós devemos ser todos iguais. Ainda que Deus use cada um de nós com algumas peculiaridades, existem coisas que nós devemos ser unânimes. Existem procedimentos que nós devemos ser iguais. E essa é a porção que Paulo trata aqui. Nós vamos voltar um pouco aí no capítulo 4. Nós estamos lendo 5, vamos voltar no 4 e ler o versículo de número 29. Efésios 4, versículo 29. A instrução de Paulo para nós é a seguinte: não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe. Eu vou ler de novo. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe. Essa instrução, vocês pensam que é uma instrução para alguns? Ou essa instrução, ela se aplica a todos nós? É para um só, irmãos, ou é para todos? É para todos. Então, se todos nós devemos viver para fazer a vontade de Deus, Deus, Ele manifesta a sua vontade. Deus, Ele tem uma vontade para cada um de nós. E qual que é, irmãos, a vontade de Deus? A vontade de Deus, irmãos, é que nós nos abstenhamos do pecado. Essa é a vontade de Deus. A vontade de Deus é o que seus filhos se afastem do pecado.
A vontade de Deus, irmãos, é que o nosso proceder seja santo. A vontade de Deus, irmãos, é que nós fujamos dos atos pecaminosos, inclusive na nossa fala. Deus quer nos santificar, irmãos, inclusive na nossa fala, na nossa maneira de se expressar, no nosso jeito de falar. O nosso jeito de falar, ele precisa ser santificado. Ele precisa agradar a Deus. Agora, qual que é a maneira de se comunicar que agrada a Deus? Ele explica. Que não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe. Devemos vigiar a nossa santificação, inclusive na nossa fala. Devemos observar, irmãos, de maneira primária, qual é a natureza das palavras que tem que sair da nossa boca. Nós devemos ser vigilantes no que diz respeito a outras palavras. Existem palavras, irmãos, que não foram feitas para que nós, filhos de Deus, estejamos falando na boca. É isso que eu estou falando. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe. Palavras, irmãos, que nós não devemos, em hipótese alguma, pronunciá-las, falá-las. Não podem ser encontradas na boca dos filhos, amados de Deus. E o que é, irmãos, uma palavra torpe? O que significa uma palavra ser uma palavra torpe? No sentido literal da palavra, irmãos, uma palavra torpe é uma palavra podre. Palavra torpe significa palavra podre. Agora, o que vem a ser uma palavra podre? São palavras que geram coisas ruins, cujo resultado é ruim, que não me convém falar. Mas vocês imaginam quais. Palavra torpe são palavras imorais, palavras sem moral. Palavra torpe são palavras que fazem mal, tanto para quem fala, quanto para quem ouve. Ela contamina quem fala e contamina quem ouve. A palavra torpe, irmão, são palavras de cunho vulgar. São palavras obscenas. Palavras torpes são palavras indecentes. São palavras que nós sabemos que as suas conotações, os seus significados, são significados sujos. Significados que são maculados. Significados que têm mancha, que produzem vergonha, que expõem quem fala à ignomínia. Nós não devemos nem participar dessas conversas. Nós não devemos citar a essas palavras, se nós quisermos ser imitadores de quem? Imitadores de Deus. Ou vocês imaginam o Deus que é santíssimo com esse palavreado na boca? Vocês conseguem imaginar? Então, é isso que Paulo nos mostra. Se quisermos ser imitadores de Deus, palavras podres, elas devem ser retiradas, irmãos, do nosso vocabulário. E ele completa: o que deve sair da boca nossa, mas só a que for boa para promover a edificação. Palavras que devem sair das nossas bocas como filhos amados de Deus, ele explica, são palavras que promovem o quê? A edificação. São palavras que produzem melhoria. São palavras que ajudam. São palavras que esclarecem. São palavras que fazem bem tanto para quem fala, quanto para quem ouve. Isso é edificar. Palavras que edificam, irmãos, são palavras que fazem os outros crescer. Principalmente no que diz respeito no campo espiritual. As palavras que devem sair da boca dos filhos de Deus
são palavras que geram edificação espiritual para quem ouve. É isso que eu estou falando. Então nós devemos, irmãos, moldar, nós devemos adaptar a nossa comunicação para que a maneira com que nós nos expressamos ela sirva de edificação para outras pessoas. E à medida que você fala coisas edificantes, você não está edificando só quem ouve. Quando você fala coisas edificantes, você edifica a si mesmo. Quando o pregador prega a palavra de Deus, essa mesma palavra que ele prega edifica ele mesmo. Ou vocês acham que a palavra aqui não edifica só vocês que estão ouvindo? Essa palavra serve de espada para mim também. E a mesma coisa é você no mundo. Se você está usando a sua boca para edificação, saiba que você também vai edificar por isso. Não é só a outra pessoa. A mesma coisa acontece quando você usa a palavra torpe. A mesma coisa acontece. Você acha que quando você usa a palavra suja, quem está sendo afetado é só o outro? Você pensa assim? Porque não é. Porque quando você coloca palavras pecaminosas no seu vocabulário, primeiro você está contaminando a si mesmo. A si mesmo. Você está prejudicando a si mesmo. E ao outro também. Então é por isso que Paulo nos alerta. De maneira nenhuma, irmãos. De maneira nenhuma devemos sujar o nosso vocabulário com palavras sujas. Mas ele explica um pouco mais. Porque no versículo 3, ele vai, capítulo 5, versículo 3, a continuação do texto. Paulo vai nos explicar algumas coisas, irmãos, importantes. O versículo 3 diz assim: mas a prostituição e toda impureza ou avareza nem ainda se nomeiem entre vós, como convém a quem? Aos santos. E aqui eu faço uma ligação importante, porque o imitador de Deus, ele diz que ele deve imitar como convém a santo, aos santos. Os santos que ele está falando aqui são quem? Será que os santos aos quais ele menciona, será que são os santos como a Igreja Católica ensina? Será que são os santos canonizados? Os santos são quem então? Santo, irmãos, santo significa separado. Então, os santos são aqueles que foram separados para Deus. Ao explicar que o proceder deve ser de imitador como convém a santos, ele está falando para a igreja. Os santos é todo aquele que é alguém em Cristo Jesus. Os santos é você, se você crê em Cristo. Se você faz parte da igreja, você é santo. E por que santo? Porque você foi separado para Deus. O nosso proceder ele deve ser de imitador, como convém às pessoas que foram separadas para Deus. Mas aqui ele cita algumas coisas, irmãos, que nós devemos evitar, até de falar. A prostituição. Nós enquanto, é o que Paulo explica, nós enquanto imitadores de Deus e santos, nós enquanto imitadores de Deus e santos, que é o que nós somos, se estamos em Cristo, nós devemos excluir da nossa fala
assuntos de prostituição, impurezas e avarezas. Prostituição, irmãos, engloba qualquer tipo de imoralidade sexual. Então, quando ele fala que nós devemos falar sobre prostituição, isso inclui fornicações. Quando ele alerta que os filhos amados de Deus não devem proceder suas falas sobre prostituição, isso inclui adultérios. Isso inclui pornografias. E tudo quanto for ligado a assuntos de imoralidade sexual, o cristão deve excluir do seu vocábulo. Ele não deve sequer falar dessas coisas de cunho imoral. Mas ele também cita impurezas, assuntos de cunho de impureza. O que são isso? São coisas que têm manchas, são coisas desonestas. Nós não devemos estar participando, ouvindo, influenciando, sendo ouvintes ou até mesmo falando de coisas de cunho desonesto. Lembrem-se, irmãos, que as más conversações, elas corrompem o quê? Os bons costumes. As más conversações, elas corrompem os bons costumes. Então, assuntos manchados no que diz respeito à desonestidade, maldade e tudo quanto é sorte de coisas pecaminosas, o cristão não tem que estar falando nem ouvindo e nem participando deste tipo de conversa. Porque é isso que ele fala aqui. Essas coisas nem se nomeiem entre vós. Não é o tipo de assunto que vocês devem estar participando sequer. Mas ele diz mais: avareza. Avareza. O que seria a avareza, irmãos? A avareza é o apego excessivo ao dinheiro. É o amor ao dinheiro, que inclusive é a raiz de quê? De todos os crimes. O amor ao dinheiro é a raiz de quê, irmãos? De todos os males. Isso é a avareza. Então, tanto no que diz respeito à prostituição, tudo o que diz respeito à impureza, tudo o que diz respeito à avareza, apóstolo Paulo explica: essas coisas nem se nomeiem entre vós. Por quê? Porque não convém. Não convém a nós, como filhos de Deus, ficar tratando de assuntos porcos, de assuntos sujos, ouvindo e achando interessante, ouvindo e achando bonito, se alimentando de porcarias, de palhaçadas. Por isso que existe por aí um monte de crente bobão, um monte de crente bobalhão. Por quê? Porque ele se alimentando de bobagens. Porque ele se alimentando de besteira ao invés de estar focado na palavra de Deus. É por isso. É por isso. E é por isso também o alerta: nós, de maneira nenhuma, devemos ser coniventes com este tipo de assunto. Que é o que ele trata aqui. E tem mais. No versículo 4, ele fala o seguinte: nem torpezas, nem parvoices, e nem chocarrices, que não convém, mas a ações de graças. Eu não sei, irmãos, se a tradução dos senhores é a minha. A minha não ajuda muito, não. Não ajuda, não. Se eu quero ser imitador de Deus, eu devo evitar torpeza, parvoices e chocarrices. Perceba, irmãos, que Paulo dá uma ênfase na fala. Ele dá uma ênfase na nossa comunicação. A nossa comunicação, ela tem que ser santificada. Santificada. Mas a torpeza, o que seria a torpeza que nós devemos evitar? São conversas, irmãos, inadequadas. Inadequadas. Eu não preciso entrar em detalhes, porque você sabe o que eu vou.
As torpezas são conversas sujas, conversas obscenas, conversas que você, por exemplo, você não fala na igreja. Na igreja você não fala, porque você fica com vergonha de falar na igreja. Então, se você não participa ou não propõe isso na igreja, por que você vai propor lá fora ou participar lá fora? Todo mundo, quando está no meio da conversa, sabe se aquilo é de Deus ou não é. Ninguém quer pouco. Todo mundo sabe. As torpezas são essas conversas, de conversinha inadequada, que cristão tem que, geralmente suavizando coisa pecaminosa. Geralmente suavizando, diminuindo o pecado. Endossando, achando engraçado. Incentivando. Achando bonito. Geralmente é isso. Mas também parvoíces. As parvoíces, ele quis dizer coisas frívolas. Coisas frívolas. Coisas tolas. Cristão, ele não tem que estar participando de conversas tolas. Conversas que estão cheias de tolices. O que são conversas tolas, irmãos? Conversas rasas. Conversas que não produzem nada. Conversa fora, jogar a conversa fora. Conversa vazia. Esse é Paulo isso. Conversas que não produzem nada de bom. Conversas fofocas. Conversas fiadas. Que não te edificam e não te ajudam em nada. Isso é Paulo isso. São conversas que não agregam nada. Você não aprende nada. Você não ensina nada. Você não melhora em nada. Conversas sem peso nenhum. Rasas, coisa rasa. São conversas sem sentido, sem propósito, sem objetivo. É conversa para conversar, para passar o tempo. Não nos convém, irmãos, gastar nosso tempo com essas coisas. É o que Paulo diz. E por último, ele diz: devemos também evitar as chocarrices. As chocarrices parecem inofensivas. Agora, o que são chocarrices? Chocarrices, irmãos, são brincadeiras. São brincadeiras. Brincadeirinhas sem graça. É um engraçadinho. Brincadeirinhas de mau gosto. O cristão, ele não tem que estar provocando, participando de brincadeirinhas de duplo sentido. Brincadeirinhas que tem uma pontinha de maldade, que tem uma margenzinha para a interpretação do errado. Conversinhas e brincadeirinhas, irmãos, com conotações pecaminosas. A brincadeirinha aqui e ali, que aparentemente são coisas inocentes, mas que a semente do mal está ali, por espaço. É só uma brincadeirinha, não. Não é só brincadeirinha. É o pecado, é o diabo, irmãos, entrando na casa dos crentes através de brincadeirinhas de duplo sentido. E quando você percebe, o mal ele já está instaurado. Quando você percebe, você só não ouvia, agora é você que propõe brincadeirinhas pecaminosas. Brincadeirinha de fofoca, de conversa fiada, de diz que me diz. Essas coisas, irmãos, essas coisas nós devemos evitar. Dessas coisas, diz o apóstolo Paulo, se aparte disso. Se afaste disso. Nós devemos ser imitadores de Deus, porque nós somos filhos amados de Deus. Essas coisas não devem fazer parte, irmãos, da nossa vida, do nosso comportamento. Está na hora dos crentes, irmãos, evoluírem. Está na hora dos crentes deixar de brincadeira, irmãos, e começar a viver a vida a sério. O crente não nasceu para isso, irmãos. Nós não nascemos para isso. Portanto, vigiem, observem, notem e comecem a tirar da sua vida. Vocês viram, irmãos, que o apóstolo Paulo
ele deu uma ênfase na fala. E não é uma coisa boba a fala. Não é uma coisa boba. A palavra diz, irmãos, que tudo o que nós fazemos para a glória de quem? De quem, irmãos? De Deus. Tudo que nós fazemos para a glória de Deus. Inclusive a nossa fala. A nossa boca, irmãos, ela deve ser direcionada para as coisas de Deus. A nossa boca, ela deve ser direcionada para a oração. A nossa boca, irmãos, ela deve ser reservada para pregação. A nossa boca, ela deve ser reservada, irmãos, para palavras que geram edificação e não para bobagens. Porque essas coisas, irmãos, elas glorificam a quem? A Deus. Nós devemos usar a nossa boca, irmãos, para glorificar a Deus. Se nós fizemos ou fazemos essas coisas, nós nos tornamos imitadores de quem? De Deus. E tudo isso, irmãos, tudo isso é para que Ele seja glorificado. Tudo isso é para que Deus seja exaltado, adorado, através de toda a nossa vida. Aquele que receber esta palavra diz: amém. Glória a Deus, aleluia. Vocês vão dar um recado?